Presidente. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais gostaria por cumprimentar os nossos convidados da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e da Confederação Empresarial de Portugal e agradecer-lhes a sua disponibilidade para virem aqui connosco partilhar das suas reflexões sobre este assunto. Nesta comissão já realizamos cerca de 2 dezenas de audições, ouvimos cerca de 2 dezenas de entidades relativamente a esse assunto. Falou-se, até pela natureza dessas entidades aqui ouvidas, muito do rendimento habitacional e o Partido Comunista Português teve a oportunidade de expor a sua opinião relativamente a esta proposta de lei. Consideramos ser uma proposta de lei dos despejos e que nega efetivamente o direito à habitação. Mas hoje achamos que é a altura de concentrar a nossa intervenção e a nossa atenção no arrendamento comercial. Em nossa opinião, na proposta de lei apresentada pelo Governo, as especificidades próprias do arrendamento comercial foram completamente ignoradas nesta proposta de lei. Talvez isto tenha a ver com o facto de o Governo ter optado por, antes de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei, não ter ouvido as entidades representativas do setor, do pequeno comércio e dos serviços. Se o tivesse feito, com certeza teria avançado com uma proposta de lei mais ligada à realidade e aos problemas concretos com que este setor se debate. Não o fez. Pela parte do Partido Comunista Português, temos tido reuniões e encontros com diversas entidades e associações representativas do setor de comércio e de serviços, no sentido de apurar a sua sensibilidade relativamente a estes problemas. E o quadro que nos tem interessado, ainda ontem, numa audição pública que promovemos, em que tiveram representadas várias destas associações, o quadro que nos traçam é verdadeiramente dramático se esta proposta de lei do Governo for aplicada. Terá dramáticas consequências para o pequeno comércio e para os serviços. É preciso dizer que muitos pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente aqueles que estão situados nos centros urbanos das nossas cidades e vilas, se esta lei for aprovada, não conseguirão simplesmente pagar as novas rendas que esta lei prevê. Portanto, haverá aumentos brutais de rendas aos quais estes pequenos estabelecimentos não conseguirão fazer face. É preciso ver que muitos destes pequenos estabelecimentos lutam já por manter as portas abertas, lutam pela sua sobrevivência. É resultado também da alteração do regime de arrendamento urbano promovido em 2006, é resultado das alterações ao horário de funcionamento do comércio e, mais recentemente, com as medidas recessivas aplicadas na sequência da assinatura do Pacto de Agressão com a Troika, a que alguns chamam memorando de entendimento. Na sequência de tudo isto, estes estabelecimentos comerciais lutam pela sua sobrevivência e a aprovação desta proposta de lei do Governo iria constituir a machadada final em muitos destes pequenos estabelecimentos. O Governo introduz na sua proposta de lei aquilo a que convencionou chamar uma almofada para proteger alguns destes pequenos estabelecimentos, as chamadas microentidades. Nós discordamos, em primeiro lugar, já da definição de microentidade. O Governo considera que são aquelas que têm 5 trabalhadores. Nós consideramos que deve ter pelo menos 10 trabalhadores, que se deve considerar 10 trabalhadores para ser considerada uma microentidade, mas mesmo que algumas destas microentidades consigam sobreviver ao primeiro impacto da aplicação desta lei, apenas terão a sua agonia prolongada por 5 anos, porque o Governo, na realidade, prevê apenas estas medidas transitórias por 5 anos. Quais serão as consequências? Bem, teremos um aumento brutal do desemprego. Lembro que, de acordo com os números recentes do Instituto Nacional de Estatística, o número de desempregados em sentido lato já ultrapassa 1 milhão e até, de acordo com uma estimativa apresentada pela Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, se esta proposta de lei fosse aplicada, iria levar à perda de 180 mil postos de trabalho num prazo relativamente curto no setor do pequeno comércio e serviços. 180 mil desempregados que se iriam somar aos mais de 1 milhão que existem atualmente. E teria também uma outra consequência, a desertificação dos centros urbanos e consequente impacto negativo em matéria de ordenamento urbanístico e comercial. A proposta de lei do Governo, ao promover uma liberalização desregulada e abrupta, põe em causa o pequeno comércio e os serviços de Portugal. E, portanto, nós estamos frontalmente contra esta proposta de lei, também neste plano,
do arrendamento comercial. E só para terminar, Sr. Presidente, e para não exceder os 5 minutos da praxe, dizer que na especialidade, aqui na Assembleia da República, até com os contributos que tiveram a amabilidade de nos fornecer nas discussões prévias que tivemos, mas também fora da Assembleia da República, nas nossas lutas que promovemos, podem contar com o Partido Comunista Português em defesa do pequeno comércio e serviços, nos assuntos relativamente ao arrendamento urbano, mas também a todos os outros. Em particular, na discussão da especialidade aqui na Assembleia da República, tentaremos chamar a atenção da maioria parlamentar para os aspectos extremamente gravosos desta lei, pedindo-lhes que ponham os pés no chão, assentem os pés no chão, venham à realidade e tenham em conta as consequências dramáticas que a aprovação desta lei poderá ter para o setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.